Sobrevivencialismo, o caminho entre a escolha e a necessidade. Feche os olhos e imagine. Um silêncio profundo envolve você, o vento sopra leve e sussurra histórias antigas. Tudo o que conhecemos sobre o mundo moderno parece se dissolver lentamente. O ruído das cidades, a luz artificial incessante, a dependência inquestionável da tecnologia desaparecem. Neste momento, o que resta? O que verdadeiramente é essencial? O sobrevivencialismo, que por muitos era considerado uma filosofia para os extremistas, prepara-se para surgir como uma escolha natural. Não mais apenas para os que preveem o fim do mundo, mas para qualquer um que tenha se deparado com o desconforto de viver à mercê de sistemas complexos, frágeis e muitas vezes, fora de seu controle. A sociedade moderna, de fato, construiu uma ilusão de segurança. Tudo o que precisamos parece estar a um clique de distância, ao alcance de uma chamada de telefone, ou dentro de um mercado de bairro. Mas, e se, de repente, tudo isso desaparecesse? O que faríamos quando a rede, tão vasta e interligada, começasse a se desfazer em suas bordas? O que restaria de nós se as engrenagens dessa máquina parassem de girar? A ilusão de controle. Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, confundimos conveniência com segurança. A conveniência de abrir uma torneira e ter água potável. A segurança aparente de um cartão de crédito, sempre disponível para comprar alimentos. A dependência, quase invisível, da eletricidade que mantém nosso mundo conectado. Cada um desses aspectos, no entanto, é sustentado por sistemas incrivelmente complexos, frágeis e interconectados. Em uma crise, qualquer um deles poderia se desfazer em questão de horas. Quantos de nós saberiam o que fazer se a água parasse de correr? Se os supermercados esvaziassem suas prateleiras em questão de dias? Se a energia fosse interrompida indefinidamente? A maioria de nós, apesar de sermos seres incrivelmente adaptáveis, se veria, de repente, diante da crua realidade de nossa dependência. O sobrevivencialismo, então, surge como uma escolha de reaproximação com o básico. Não é mais uma questão de estar preparado para o fim do mundo, mas sim de estar preparado para a vida, na sua essência mais pura. É uma escolha de autonomia, de ser capaz de cuidar de si e daqueles que amamos, independentemente dos sistemas que nos cercam. A natureza interior do sobrevivente. Há algo inerente ao ser humano, algo que nos conecta diretamente com nossos ancestrais mais antigos e na capacidade de sobrevivência. Antes da civilização moderna, antes das cidades e da agricultura, vivíamos da terra, éramos caçadores e coletores. Nossa essência não se baseava em diplomas, cargos ou status. Ela estava profundamente enraizada em nossa habilidade de sobreviver. A prática do sobrevivencialismo não é, de forma alguma, um retorno ao passado no sentido de abandono do progresso. Pelo contrário, é uma harmonização. Um reconhecimento de que, enquanto seres humanos, somos parte do mundo natural, e não separados dele. É compreender que a verdadeira liberdade não reside na dependência de um sistema econômico, mas na habilidade de encontrar abrigo, alimento e água por conta própria. Essa visão pode parecer radical para alguns, mas é, em sua essência, libertadora. O sobrevivencialista encontra segurança dentro de si mesmo. Ele olha para o mundo com um olhar aguçado, capaz de identificar recursos onde outros veem escassez. Ele desenvolve habilidades que, em tempos de abundância, podem parecer triviais, mas que, em tempos de necessidade, são a própria diferença entre a vida e a morte. O equilíbrio entre medo e consciência. A escolha pelo sobrevivencialismo, muitas vezes, é impulsionada pelo medo. O medo de um colapso econômico, de desastres naturais, de conflitos ou até mesmo de crises globais imprevisíveis, como pandemias. No entanto, quando olhamos mais de perto, percebemos que o medo é apenas o início de uma jornada mais profunda e mais significativa. O sobrevivencialismo, quando bem compreendido, não é viver com medo constante, mas sim com consciência. É a capacidade de enxergar a fragilidade do sistema sem se render ao pânico. É estar preparado, não por paranoia, mas por sabedoria. Cada passo dado em direção a essa escolha é um passo em direção ao controle da própria vida, a confiança em suas habilidades e a certeza de que, aconteça o que acontecer,
você saberá o que fazer. Existem aqueles que afirmam que o sobrevivencialismo cria uma mentalidade isolacionista, mas isso não precisa ser verdade. Na realidade, o sobrevivente consciente compreende a importância da comunidade, da cooperação e da troca de conhecimentos. O verdadeiro sobrevivencialismo reconhece que, embora possamos ser autossuficientes em muitos aspectos, ainda somos, fundamentalmente, seres sociais. E nossa maior força reside na nossa habilidade de nos conectar com os outros, mesmo nas situações mais difíceis. A escolha pelo conhecimento. Quando falamos de sobrevivencialismo, muitas vezes pensamos em estoques de comida, ferramentas, armas e abrigos. Embora esses elementos possam ser componentes importantes, o verdadeiro sobrevivencialista sabe que o recurso mais valioso que ele possui é o conhecimento. O conhecimento é a única coisa que não pode ser tirada de você. Compreender como purificar água, como acender uma fogueira, como identificar plantas comestíveis, como construir um abrigo, e essas habilidades são atemporais. Elas conectam você diretamente aos seus antepassados, à natureza, e a algo maior que você mesmo. Escolher o sobrevivencialismo é escolher aprender. É escolher estar sempre preparado para o imprevisível, não apenas com ferramentas, mas com a habilidade de improvisar, adaptar e superar. Sobrevivencialismo e minimalismo, o caminho da essencialidade. Em um mundo saturado de excesso, o sobrevivencialismo se cruza com o minimalismo. Ambos os caminhos, de formas diferentes, nos levam a uma verdade fundamental, e menos é mais. Quando escolhemos viver com menos, aprendemos a valorizar o essencial. E o sobrevivencialismo nos ensina exatamente isso. Nos dias de hoje, acumular bens materiais pode parecer uma forma de segurança. No entanto, quando nos concentramos apenas no acúmulo, muitas vezes nos desconectamos do que realmente importa. O sobrevivencialista minimalista é aquele que, ao invés de acumular, busca simplificar. Ele reconhece que a verdadeira preparação não está em ter mais coisas, mas em ter as coisas certas, o conhecimento certo e a mentalidade certa. A vida moderna pode nos empurrar para o excesso, para a busca incessante de mais. Mas, no fim das contas, o que realmente importa? Quando todas as camadas de comodidade e excesso são retiradas, o que sobra? O sobrevivencialista, ao abraçar o minimalismo, encontra paz no simples, valor no essencial e segurança no conhecimento. O futuro do sobrevivencialismo. Com as mudanças climáticas, crises globais, pandemias e instabilidades econômicas, o futuro se torna cada vez mais incerto. O sobrevivencialismo não é mais uma filosofia marginal, mas uma escolha consciente para aqueles que desejam enfrentar o desconhecido com confiança e preparação. Não se trata de viver esperando pelo pior, mas de reconhecer que, independentemente do que o futuro nos reserva, a melhor preparação é aquela que começa internamente. Preparar-se fisicamente, mentalmente e espiritualmente para ser resiliente em qualquer circunstância.